Pronto. Boa tarde a todos. 22 de março, às 13h31. Vamos começar a nossa aula de estatística computacional. E, sem mais delongas, vamos lá. Luan, vou pedir para começar contigo. Compartilha seu código, fala um pouquinho. E aí, pode ser for falando, eu já vou interrompendo, comentando algumas coisas. Depois passo cada um falar um pouco também. Certo, perfeito. Eu vou tentar compartilhar minha tela aqui, deixa eu ver se eu consigo compartilhar. Vocês estão vendo? Sim, deu certo. Deu certo, né? Ótimo. Bom, então, vou mostrar para vocês aqui o código que eu fiz, tá? Eu comecei um pouco com a provocação que o professor falou, né? Eu construí uma função aqui f de x e plotei. A gente tem uma visualização de como é que a função de primeiro grau se comporta para diferentes valores de a e b. E aí eu criei só um gráfico para a gente poder visualizar isso um pouquinho, tá? E ter uma ideia de como essas funções de primeiro grau se comportam. E aí a gente tinha um problema que era o problema direto e inverso. Então a gente tinha algumas... Aí, calma. Luan, aí deixa eu te pedir, volta lá, deixa eu fazer uns comentários, né, mais simples para a gente ir contextualizando. Coloca na equação, por favor. Então, eu defini uma função y... Não precisa... Não, para eu comentar. O que você fez está corretíssimo. Tudo bem. E está correto e deu para entender perfeitamente. Obrigado. Então, você tem o Luan falou função de primeiro grau, né? Então, a gente tem essa estrutura, que a gente vai chamar de um polinômio, tem várias entradas. Aqui a gente tem dois parâmetros, tem um b e tem um a. O b multiplica x elevado a 0, multiplica 1, então ele está sozinho, e o a multiplica o x, que é o x elevado a 1. Então, a gente vai dizer que esse y, que é a nossa variável dependente, é uma função de x. E x é a variável independente. Esse modelo f de x é um modelo que tem dois parâmetros, a e b. Né? Então, o que o Luan fez aqui foi variar valores de a e de b, maior, menor ou igual a 0, e ver o que acontecia. Valeu, Luan, pode ir. Você está mudo, Luan. Oi, Ellen, Matheus, bom, Papaco. Oi, boa tarde, pessoal. Boa tarde. Bom, então agora a gente tem um problema inverso, né? Então, dado um valor de x e y, eu quero descobrir quem são os parâmetros a e b. Então, para isso, a gente tem um método do ensino médio, né? Que eu escrevi aquela de forma analítica. Então, eu tenho a função y de x igual a x mais b. Eu calculo para dois pontos e faço a diferença dos dois encontrando o parâmetro a. Para encontrar o parâmetro b, eu calculo y de x igual a 0. E aí eu... Aí volta lá de novo. Você, no início, você comentou, o problema inverso é dado um par xy e encontrar os valores de a e b, né? Esse problema é impossível de ser resolvido. Você dá um par, né? Você precisa de dois pares. Ele é super drástico, né? Se eu dou um, impossível resolver. Se eu dou dois, eu resolvo e acabou. Né? Tá muito fácil. O problema é, quando é um modelo perfeito, nesse caso, sem ruído, funciona muito bem. Mas e se tiver o ruído? Então, isso a gente vai discutir daqui a pouco, quando a gente incorporar o ruído. Vai lá. Bom, então eu gerei uma variável aleatória, então eu nem sei quem é o A, nem sei quem é o B, e quero tentar descobrir quem são eles através desse método, né? Então eu consegui encontrar. E aí eu tenho um delta também, né, que é a diferença entre o ponto A e o ponto B, e aqui eu calculei a diferença entre esses dois pontos, assim, e qual era a diferença entre o valor A original e o valor A calculado. E eu percebo que essa diferença aqui, ela vai ali na flutuação do limite computacional, né? 10 a menos 16. E aí, para a gente poder encontrar, outra forma de encontrar são a forma da busca exaustiva. Na busca exaustiva, eu vou precisar ter algum critério de parada. Nesse caso, os critérios que eu vou utilizar são tanto o erro médio, o erro médio absoluto e o erro médio quadrático. Então, eu criei um algoritmo de busca para poder tentar encontrar os parâmetros, né? Então, eu gerei um intervalo de parâmetros para A e B. E aí então, deixa eu comentar um pouquinho nessa linha. Então, você tem um modelo que tem dois parâmetros.
A gente vai sair do espaço das soluções, do espaço que a gente observa as coisas, do espaço que é y e x, e vai para um outro espaço, que é o espaço dos parâmetros. Então, isso é muito usado em estuda sistemas dinâmicos. A gente vai sair do domínio do tempo, do domínio que a gente observa as coisas, e vai para o espaço de parâmetros. Tudo muda aqui nesse espaço de parâmetros, tá? A gente tem 2 parâmetros, então nosso espaço é bidimensional, A e B, e aí o Luan fez um truque que é, vou pegar um valor mínimo de A, um valor máximo de A, mínimo de B, máximo de B, e vou ver o que acontece ali. O que é que eu vou plotar nesse espaço de parâmetros? Uma função de qualidade. O quão bom é o meu modelo quando eu uso esse valor de parâmetro, x, que no caso é A e B. E aí eu posso escolher a função que eu quiser para isso. 3 exemplos tradicionais são esses, e cada um tem suas vantagens e desvantagens. Mas vai falando aí, depois eu continuo. Você está mudo. Desculpa. Tudo bem. Eu fiz uma busca exaustiva da qual eu calculasse os 3 casos, certo? Mas eu utilizei como critério o MSE, tá? E aí, quando eu faço a busca exaustiva, eu consigo encontrar, que eu fiz uma precisão de 3 casas decimais, eu consigo encontrar um valor. E aqui está a exploração do espaço de parâmetros, né? Infelizmente, eu quebrei uma cabeça gigantesca para tentar descobrir como eu conseguia plotar esse gráfico com essas cores extremas iguais, mas eu acabei que não consegui fazer isso, porque isso aqui é o erro médio. E eu fiz uma busca exaustiva aqui para 10 a quinta pontos, e essa aqui foi o valor que eu consegui encontrar, né, com proximidade de 3 casas decimais. Só que a busca exaustiva não é a melhor forma de a gente fazer esse tipo de busca de pontos. Então, eu criei um algoritmo que é semelhante ao Markov Chain Monte Carlo, vocês conhecem esse algoritmo, que também já era parte opcional do exercício, né? Então... Aí, desculpa, volta um pouquinho de novo. Tá. Então, você tem um problema de busca. Certo. A busca em um espaço de parâmetros. Quando os outros forem comentando, eu vou fazer outras perguntas. Tá? Eu não vou fazer todas as perguntas agora, todas as observações agora na fala do Luan. Mas esse desenho do espaço de parâmetros é muito importante. Tá? É uma abstração, porque a gente está acostumado a olhar o espaço das soluções e não dos parâmetros. Isso é importante para vocês irem ganhando intimidade, né? Conhecendo essa representação. Vai lá, Luan. Bom, é isso. Aí, o que foi que eu fiz? Eu criei um outro algoritmo que ele vai fazer o seguinte, ao invés de ele explorar todos os valores de A, ele vai pegar um valor de AX, né, um valor inicial, e ele vai escolher um novo valor aleatório. Se o erro desse valor aleatório for menor do que um erro inicial, que é um parâmetro que eu escolhi a priori, e muito grande, por sinal, eu vou, então, adicionar esse novo valor inicial ao meu A, e aí eu vou começando a chegar numa região de convergência, tá? Então, aqui está o algoritmo, e aqui está como o valor explorou o espaço de parâmetros. E é interessante perceber que a forma como eu construí esse algoritmo, eu não sei quem são os valores iniciais de A, então cada vez que eu rodo ele vai gerar um A diferente, então ele vai buscar novamente. Então ele começa a explorar os valores, e depois de 8 passos aqui, ele acertando, ele encontra um valor de A, da qual a diferença entre o valor inicial e o valor que eu escolhi é 10 a menos 5. No caso de B aqui, ele acabou convergindo para 10 a sétima, e aqui a gente pode ver como os erros eles vão sendo minimizados. O erro quadrático médio, que vai começar bem alto por ser ao quadrado, né? O erro absoluto médio e o erro médio mesmo. Eles vão convergir. Aí, o Luan já tem mais experiência com esse tipo de coisa, né? Acho que não foi a primeira vez que você fez isso, né? Não. Trabalhei com isso em cosmologia. Então assim, não precisava fazer algo tão, né? Ficou super bom que o Luan fez, não precisava fazer dessa forma, mas vocês veem a diferença. Uma busca exaustiva, quantas combinações tinha, e agora em 8 passos, né, você já consegue chegar ao resultado. Muito bom. Então é importante entender a teoria para não precisar fazer buscas loucamente. Tá? Você tem teoria, você consegue otimizar essa busca.
e aqui está o espaço de parâmetros, tá? Só para demonstrar aqui que, nesse caso, ele convergiu depois de 33 mil pontos, né? 2 ordens de grandeza, na verdade não, 3 ordens de grandeza a menos, só que aqueles 8 passos são os passos que ele vai convergindo, né? Ele convergiu uma vez, convergiu duas, na oitava ele já estava bem próximo. E você pode perceber que são menos pontos, né? Tanto o próprio espaço de parâmetros, deixa eu dar um zoom aqui, ele fica com as bolinhas, não sei se dá para vocês verem. Vocês conseguem visualizar melhor os pontos. Legal. Luan, eu vou pedir para você passar para o próximo, tá? Só para todo mundo poder falar. Mas muito bom. Você fez o analítico também, né? Para derivar a forma analítica, que a gente vai falar lá no final. Muito bom. Parabéns aí. Ficou muito legal o seu trabalho. Próximo. Matheus, pode ser você? Qualquer um dos Matheus. Aí um, depois o outro. Vocês estão me ouvindo? Opa, sim. Sim, tá, peraí, só um segundo que eu estou abrindo aqui. Deixa eu compartilhar a tela. Aí, vocês estão vendo minha tela? Uhum. Sim? Beleza. Vamos lá. No meu caso, aqui, o meu eu fiz ele de um modo bem simples. Por questões de tempo, eu não fiz as partes do ruído, mas eu fiz as partes de regressão linear, né? Então, vamos lá. A primeira coisa que eu fiz aqui foi aquele primeiro teste do Perfect Linear Relation, né? Que a gente vai utilizar o A menor que zero, A igual a zero, A maior que zero, e a mesma coisa para o B. Então, eu fiz ele variando primeiro para valores maiores do que 1. Então, aqui a gente está usando o A igual a menos 2, 2 e 0. E o B, mesma coisa, menos 2, 2 e 0. E aí, chegou nessas curvas aqui. Nessa daqui é a y igual a 2x mais 2. Aqui é y igual a 2x mais 0. E a menos 2 e por aí vai indo. Aqui com A igual a 0 e aqui com A negativo. E depois aí, Matheus, deixa eu comentar aí. É super simples, né? Esse tipo de exercício, mas ele esconde várias coisas bem complexas por trás. Né? Imagina um modelo que você vai fazer a previsão de alguma coisa, previsão de bolsa de valores. Você sempre erra da mesma forma. Tá? É o que a gente chama de um erro sistemático. Você corrige esse erro como? Usando um B. Eu estou aumentando sempre ou diminuindo sempre, eu vou arrastar a minha nuvem de pontos para cá, para trazer para o eixo, né? Que é quando eu corto zero. Então, um modelo que tem esse B diferente de zero é um modelo que tem um erro sistemático. É fácil de corrigir, ele está sempre presente, mas ele é bem fácil de corrigir. O A já é um erro mais de estimação, dinâmico, né? Você precisa ver se está crescendo muito rápido ou muito devagar. E quando A vale zero, quer dizer que as variáveis x e y não são dependentes. Ou melhor, y não depende de x. Aqui é muito fácil ver isso, né? O plot aqui do meio está constante, o y quando o x varia. Ok. Na próxima aula, a gente vai discutir teste de hipótese, e a gente vai testar se uma variável é importante para entender outra. O que a gente vai fazer, no fundo, é ver se o A vale zero. Tá? Então, é uma escadinha, né? A primeira aula serve para a segunda, que vai servir para a terceira. É simples, mas é importante vocês verem com maturidade. Não é só fazer uma reta. É pensar tudo que pode estar por trás disso. Valeu, Matheus. Vai lá. E aí, nesse segundo plot aqui, eu tenho basicamente as mesmas curvas de cima, só que agora eu estou usando valores para A e B que estão entre 0 e 1. A gente pode ver que, tirando a intensidade das curvas, no geral, o comportamento é o mesmo, então não faz tanta diferença se o A está entre 0 e 1 ou não. E aí depois a gente vai para a parte de problemas inversos. Primeiro eu fiz aquele caso simples que a gente tem 2 pontos e a partir dele a gente forma uma reta.
E aí eu usei aqui alguns valores aleatórios para gerar tanto os 2 pontos, e a partir disso calculei a reta, fazendo aquele método que a gente lembra lá do ensino médio, eu acho, ou fundamental, não lembro agora, mas você calcula o coeficiente angular e depois usa um ponto para achar o valor de B. Exatamente. E aí, a gente entra na busca exaustiva. A busca exaustiva, ela é um método que ele é útil, porém ele é um pouco problemático. Primeiro porque a gente tem diversos modos de fazer essa busca exaustiva. Então, aqui no meu caso, eu optei por fazer uma lista de valores aleatórios dentro de um determinado intervalo, e a partir disso eu vou fazendo um ajuste do A e do B, usando esses valores. Você pode ou não colocar uma condição de parada. Então, assim, a partir do momento que você estipula um determinado número de pontos ali dentro, você pode ou não colocar uma condição de parada para aquilo ali. Então, você pode, por exemplo, no meu caso, eu estou testando com valores aleatórios. Então, para mim, vale mais a pena eu testar todos os valores e pegar o que tem a menor diferença dos nossos dados, do que a gente pegar e colocar um limitante de parada ali e a partir desse limitante sair. Porque talvez a gente tenha um ajuste melhor dentro daqueles dados ali que a gente não pegou. Então, eu optei por não colocar uma condição de parada. Aí deixa eu comentar, Matheus. Formalmente, quando a gente fala busca exaustiva, você tem que varrer todo o espaço. Tá? Então, o que você fez não é uma busca exaustiva, é uma busca aleatória. Tá. É uma outra pegada. No final, a gente vai, quando todo mundo apresentar, a gente tenta comparar quais são as vantagens e desvantagens de uma busca exaustiva, de uma busca aleatória e de esquemas, vamos chamar de heurísticos. Tá? Mas Sim. Mostra aí o seu resultado. E aí, aqui no caso, eu gerei uma figura, uma reta aleatória, né, com parâmetros A e B aleatórios. E a partir disso eu usei aqueles parâmetros ali para estipular essa busca. E no caso eu achei um erro de 0.2 no erro médio, né, no caso. E o ajuste aqui a gente pode ver que, por mais que o erro tenha sido de 0.2, só um segundo. Tive que mutar para espirrar. Mas aí, por mais que o ajuste tenha sido de 0.2, como a gente pode ver a escala dos nossos dados aqui, que estão, por exemplo, de menos 10 a 10, ele está indo de menos 100 a 300 em Y, não foi um ajuste tão ruim assim, olhando desse modo. Então, assim, tem modos de refinar esse erro de ajuste. Por exemplo, se eu pego... Vamos supor que aqui a gente tem um caso ideal, né? Mas vamos supor que a gente tem um caso com ruídos aqui. Se eu pegasse o primeiro e o último ponto e fizesse só uma equação da reta simples, a gente tem uma estipulação de coeficiente angular para a gente começar a trabalhar. E a partir desse coeficiente angular, a gente joga um delta para cima e para baixo e varre esse espaço. A gente consegue fazer um ajuste mais refinado do que a gente varrer todo um espaço de variáveis. Gostei da sua ideia para o palpite inicial. Nunca tinha visto. Pega o primeiro e o último, legal. Né? Ou chutar qualquer número diferente de 0, mais pequeno. Sim, legal. Isso aí eu peguei na prática. Foi para otimizar alguns ajustes que eu já fiz. Beleza. Valeu, Matheus. Nesse caso aqui, ele demorou 141 segundos. E eu fiz a mesma coisa usando mínimos quadrados. A gente teve um ajuste semelhante. Só que no mínimos quadrados a gente conseguiu em 0.01 segundos. Então, é uma estimativa assim que, para alguns casos, por exemplo, para um caso linear, no geral, vale mais a pena usar o mínimos quadrados. Mas para alguns outros casos, as outras buscas são válidas. Aí, na verdade, sim. Se você tem um caso extremamente hipotético, que você sabe que não tem ruído, é a solução analítica, né? Então, existe uma solução analítica para esse problema, que é o método dos mínimos quadrados. Comento sobre ele depois. E ele dá a solução, beleza. Agora, se tem ruído, aí é outra história. A gente vai conversar, né, sobre isso daqui a pouco. Valeu, Matheus. Obrigado. Papacu. Foi aí? Foi. Show. Também no começo eu peguei essa regressão linear, a basicona mesmo. Eu fiz primeiro, eu separei. Em vez de você pediu para ver as opções entre 0 e 1 e tal, eu preferi fazer para todos os casos. Eu fui gerando aleatório
intervalos. Então, tipo, o A quando é 0, o B quando era de 0 a 10, o A quando era de menos 10 a 0. Eu fui fazendo vários casos para plotar no final e ver, tipo, um pouquinho da diferença da inclinação para cada um. Todos eles, o A, se ele era maior que 0, ele podia variar de 0 a 10, e o B também, se ele era maior que 0, 0 a 10, menor que 0, de 0 a menos 10, e foi aí. Eu fiz um para cada curva, tem... Eu não peguei o valor exatamente, eu não sabia se era melhor, tipo, colocar qual a inclinação que ele tava, qual era a para reta, assim, ou o valor do A, tipo, A igual a 6, B igual a 0, um que assim. Aí depois eu fiz para outra condição, que é quando eles eram entre 0 e 1. Eu fiz só para alguns casos, eu pensei em fazer mais, só que eu acabei preferindo deixar assim para não ficar tão poluído quanto de cima. Só para ver que, tipo, a inclinação muda, mas o padrão deles continua igual. O da regressão, até que eu tinha comentado com você que eu estava em dúvida de que eu não estava entendendo direito, eu fiz busca aleatória também, eu não fiz uma busca exaustiva. Eu peguei um primeiro valor e defini, esse vai ser o meu erro original, e fui gerando vários valores de A e B uniformes, entre menos 5 e 5, menos 10 e 10, eu fiz com várias coisas. E fui vendo qual era o novo erro. Se o novo erro era menor, eu salvava esse novo erro para fazer o gráfico no final. Eu pensei em fazer uma lista e salvar todos os dados todas as vezes e fazer um gráfico aquele bonitinho, tipo do Luan. Aquele que fica vários pontinhos, mas eu não consegui. Eu tava tentando, não consegui fazer um gráfico daquele. Aí eu preferi só pegar o menor erro possível e fazer a diferença entre a reta perfeita e como é que ele chegou perto daquele erro. Eu fiz para... Depois, dá uma olhada em como o Luan fez, Uhum. e é uma coisa que vale a pena. Vocês podem Sim, estar sim. pensando, eu já tenho o meu melhor resultado. Para que eu quero ver os piores, né? Os caras que não são melhores do que o meu melhor. Porque é importante saber como o seu espaço se comporta. Isso ajuda a entender o problema. Então, vale a pena olhar isso no espaço de parâmetros. Aí eu fiz com a diferença absoluta mesmo, para ver o novo erro. Aí eu gerei com... Eu gerei várias vezes o aleatório, eu fiz com 30, já que eu tinha poucos pontos, que meu X só ia até 10, meu Y também só tinha 10 pontos, eu fiz com 30 novos erros. Ele foi pegando 30 vezes novos erros até achar o melhor, e depois com 100. Mas isso que eu percebi, tipo assim, eu usei tudo da mesma semente aleatória para ficar tudo bonitinho e tal. Só que o aleatório depende muito do primeiro erro que você pega. Porque se eu colocava uma semente, às vezes, que com para 100, ele pegava um erro muito próximo ao original, tipo, muito pequeno, o erro, apesar de mais amostras, o erro desse ficava maior do que esse. Entendeu? Porque o erro foi mais longe, então ele ia demorar até chegar no melhor resultado. Enquanto esse ele pegou o mais próximo possível. Esse foi um problema que eu achei do randômico. Porque agora vocês estão no mundo estocástico. Não adianta fazer uma vez. Tá? Tem que fazer N vezes. Sim. E não adianta olhar um número. Tem que olhar uma distribuição. Não adianta olhar, o erro foi esse. Não. O erro, a amostra do seu experimento deu esse erro. E você faz um controle estatístico, né? Testa várias sementes, ou testa uma semente e reinicializa o processo. Você vai ver uma distribuição de resultados. Você pode, claro, pegar o menor erro. Claro que você vai fazer isso, mas é justo mostrar a distribuição. Isso a gente vai fazer uns exemplos numa aula mais para frente. Pode ir. Aí, dependendo da semente mesmo, o erro poderia ser, tipo, com dependendo, eu já poderia pegar o melhor erro possível, porque ele deu sorte de pegar próximo. Isso, e você usou a palavra correta, né? Fez sorte. Exato. Em inglês é o by chance. A gente vai ver isso na aula de teste de hipótese. Tem hora que a gente consegue um resultado, mas que ele é puramente sorte. Então, como é que a gente vê se o que aconteceu foi sorte ou foi mérito? Aí depois pro erro, tinha o erro aditivo e o erro multiplicativo, que você tinha falado. E o aditivo com multiplicativo. Usa a expressão ruído. Ruído, foi mal. Erro não, só mal. Ruído, isso. Eu também usei o mesmo tamanho, o X variando um vetor simplesinho de 1 a 10. O B eu também gerei aleatoriamente, com a mesma semente. Aí eu fiz para os ruídos menos 10, já que era tipo um ruído aditivo que eu tinha que somar na mão, eu vi que meus valores de Y estavam indo de 1 até 90, por aí. Então eu peguei 10% dele que eu estimei assim, coloquei 10, 20, 40%. E fiz com valor fixo. Óbvio que não fica tão bonitinho quanto o multiplicativo, que eu consegui pegar a porcentagem bonitinha. Mas aí eu fiz com de menos 10 a 10 o ruído. Distribuição uniforme também.
Tá. Uma coisa que eu não consigo entender é esse tracejado aí. Então, é porque, tipo, eu tava pensando se eu colocar de cor diferente, lá embaixo eu coloquei de cor diferente, mas a linha azul é o perfeitinho, que eu fiz o primeiro, com o valor A e B. Cada bolinha dessa laranja é o ruído. Onde tá? Eu queria colocar aquele risquinho cinza Tá. pra mostrar a diferença. Mas eu acabei esquecendo. E o tracejadinho é a melhor curva que ficou entre eles, entre o ruído e a original. Tá. É como se você fez a regressão entre o ruído e a. Ajuda a ver. Essa curva não faz nenhum sentido matemático, né? Porque são vários segmentos de reta que calculam um ponto médio entre o valor perturbado e o original. Matematicamente não faz sentido, mas é ótimo para visualizar o que está acontecendo. Então, realmente é um truque bom. Tipo, eu Para fiz você só a entender, diferença. né? Não coloca isso no paper. Ok. Jamais. Eu só Para fiz a você diferença entender. pra ver, tipo, uma regressão linear que seria entre. Não uma Isso aí. regressão linear, mas qual seria a curva entre os pontos A mesmo. mediatriz, né? Que a gente fala em Isso, desenho. é. Beleza. Eu fiz Não, pro Windows 20 beleza. também. Aí você foi aumentando o nível do ruído, os pontos foram Isso, ficando mais. Até o padrão mesmo, já que a semente é a mesma, é uma coisa que aumenta é o intervalo mesmo da diferença entre eles. Isso. Como você conseguiu controlar a semente, você pode argumentar isso. Legal. E o multiplicativo foi parecido, só que eu peguei agora e multipliquei. Já que eu consigo multiplicar direto pelo y, eu consegui colocar um valor porcentagem mesmo. Aí eu consigo pegar uma porcentagem do valor do y só para aumentar. Mas em si ele ficou melhor do que o aditivo, mas ficou bem parecido, até o formato mesmo da curva. Beleza, ó. Valeu, papaco. Ok. Vamos pular para o próximo. E aí, quem? Ellen, podemos ir contigo? Podemos, sim. Obrigada aí, papaco. Já estão vendo a minha tela? Sim, está. Bom, eu fiz o exercício simples, né, da linha perfeita, para eu poder entender lá a relação aqui da variação do A. Enfim, bem simples. Eu fiquei um pouco travada para entender por que aqui ficou tudo mesma distribuição, né, o mesmo formato. Porque o seu X sorteado era o mesmo? Não teve chiado, não entendi. O X sorteado era o mesmo. Sorteada. Era o mesmo. E então, aí aqui eu entendi que teve a variação do A e teve, né, a diferença da inclinação da curva, mas aqui quando variava o B eu não entendi por que não variava essa curva, não encaixou. Ele tá variando, só que você não percebe por conta dos eixos. Os eixos que estão mudando aí. Para que você possa perceber melhor a variação da curva, você tem que fixar os limites de x e y. Tá. Na hora do plot. Dá uns valores bem diferentes de B. Tipo, menos 20, 0 e mais 20. Aí você vai conseguir ver. Eu acho que talvez faltou a Ellen colocar os valores de X negativos também, que acho que isso ajudava a ver cruzar o Os eixo Y, né? negativos, eu coloquei algum eu coloquei negativo. Nesse último aqui foi negativo. Esse último aqui foi negativo. Mas eu não usei esse conjunto de dados naquele lá. Eu vou colocar depois. Ellen, depois eu posso até te passar uma função, que isso que o Luan falou, que, digamos assim, você coloca o eixo X e o eixo Y se cruzando no ponto 0, 0, né? Daí você consegue ver melhor em que ponto do eixo Y que a sua reta cruza, né? A inclinação. Porque, digamos assim, eu gastei um bom tempo nisso, porque nesse plot padrão dele, ele não mostra isso, né? Aonde cruza o eixo Y e tudo. Então, daí eu acho que vai dar para ver melhor. E naquela figura que você mostrou, também tinha uma diferença de escala, né? Alguns iam até 80 e o outro até 100, né? Isso. Aqui esse aqui eu arrumei, foi mesmo. O de 100 eu arrumei e os outros dois não. Por favor, me manda sim. Tá, joia.
E aí, para estimar o A e o B, eu lembrei das aulas lá de métodos numéricos, que você usa os mínimos quadrados, enfim, mas eu não consegui, e eu não quis roubar e pegar um tutorial na internet e fazer isso em Python, em fazer isso logicamente falando e plotar o gráfico. Então, o que eu decidi fazer? Eu peguei um algoritmo pronto de busca exaustiva, e aí eu fui lendo a documentação desse algoritmo para eu entender a relação de como que os atributos de uma... para calcular essa regressão linear de um conjunto de dados, como que esses atributos, como que você usando ali o erro quadrado mínimo, isso. O erro quadrado mínimo, você consegue associar os melhores atributos para você ter uma previsão melhor ter uma regressão melhor daquele conjunto de dados. E aí a gente consegue ver aqui que esse conjunto de atributos, ele tem o menor erro possível ali para dar para a gente o conjunto da reta. E aí aqui na verdade, aqui é o score, né, que ele conseguiu com esses atributos, e aqui é o erro. Na verdade, esse é o gráfico do erro. Aí a gente consegue ver aqui que esses 3 atributos ele conseguiu, através da busca exaustiva, né, de todas as combinações possíveis dos atributos, juntando com o erro quadrado, ele dá esse retorno aqui, e aí a gente consegue ver no gráfico. Sobre o... Deixa eu só comentar nesse sentido, porque assim, o que a gente estava pensando aqui era um problema bem mais simples. Você fixa o seu número de features, né? Seus atributos em 2, que é o x, na verdade em 1, né? Dado o x, você vai descobrir quem é o y. Então, esse é um problema de previsão para prever o y dado o x. E você tem 2 parâmetros, A e B. Aqui é mais complexo, né? Você está saindo até do mundo linear. Quer dizer, você pode sair do mundo linear. Nesse caso, acabou, acho que nem saída. Mas você tem vários atributos que você pode combinar para uma combinação linear deles. Então, é um problema mais complexo, mas a forma de atacar é a mesma. Então, é legal você ter trazido ele para a gente discutir. Depois que eu fiz tudo isso aí eu fiquei até um tempo depois, no domingo à noite, vendo, aí eu assisti toda a sua aula do semestre passado, que os meninos apresentando o trabalho deles. Eu assisti, eu falei, bom, vou assistir porque, enfim, para eu entender aonde eu estou tangibilizando e aonde eu não estou. Aí eu vi eles apresentando o algoritmo deles lá. E aí, do barulho, do noise, eu fiz um conjunto de dados aqui, plotei ele, aí a gente consegue ver que o conjunto sem nenhum ruído é o azulzinho aqui. Aí eu fiz uma adicionei um ruído, e depois eu fiz, que é os laranjinhos e amarelo, e depois eu fiz um multiplicativo, para eu entender como que era essa distribuição no gráfico, como que isso ficava. E aí agora, teve esse também, que eu fiz um outro conjunto de dados para eu dar uma visualizada de como seria uma curva com barulho, né, para entender graficamente ali a diferença. E aí agora, um pouquinho antes da aula, eu também fiz esse, que era você entender o ruído numa série temporal. E eu peguei os dados de uma companhia aérea e como que o número de passageiros variava no tempo. E aí eu dava... Você falou alguma coisa, professor? Não. Como essa variação, para eu entender o ruído multiplicativo, como ele tem uma variação, ela não é linear, né? Ela aumenta consideravelmente, assim, não sei nem se exponencialmente seria a palavra, mas... Não usa essa palavra. Não é exponencial ali, mas a variação, você vê que a curva ali, ela fica bem... Esse pico ele é pequeno e depois ele vai aumentando, assim. Isso. E aí aqui ele separou o ruído, aqui o ruído no finalzinho, ele consegue separar aqui, como que dá para ver?
Legal. só o ruído tira todo o ruído, né? Para ver como que fica sem o ruído. Aqui é sem o ruído e o ruído separado aqui. Isso, ó, deixa essa figura aí, que ela é bem legal, né? Então, você tem no primeiro aí um dado real. Olhando, dá para ver que, na média, é uma coisa que vai subindo. Então, é o que a gente chama de tendência. Olhando também, dá para ver que tem uma certa periodicidade. Ele tira o que é o comportamento sazonal, né? O periódico. Mas se você tem a tendência e tem um comportamento periódico, você combina eles para um modelo. A diferença do dado real para o seu modelo é o resíduo. Você tem um resíduo aqui. É um candidato a resíduo, vamos colocar assim. A gente ainda pode ver se ele realmente é um resíduo. O que é que vocês sugerem para a gente ver se esse cara realmente é um resíduo? Com base no que a gente já viu na disciplina. Talvez você fazer uma subtração do valor que você já espera de uma função linear, por exemplo. O comportamento da função que você conhece. Subtração do valor que você já espera. Mas você já confrontou, né? A sua tendência como sazonal já deu o modelo. E você comparou com o observado. Mas... Repete a pergunta, professor, por favor. Você tem uma tendência, ok. Você tem um comportamento sazonal. Quando você combina essas duas coisas, aí a gente não precisa saber como que é essa combinação, mas pensa só que combinou. Você vai ter um modelo de previsão. Quando você compara o seu modelo de previsão com o observado, se você faz uma métrica como desvio quadrático médio, né, desvio quadrático ponto a ponto, e você plota esse erro, você tem essa série temporal de resíduo. Mas esse nome ele é muito forte, porque resíduo é uma palavra reservada. Você só pode chamar uma coisa de resíduo se ela for um resíduo. Tem que olhar qual é a definição disso. Tá? Sugiro depois, Ellen, você fazer, até para trazer para a gente na próxima aula, faz um histograma desses caras, dessa curva. Só dela. Só da quarta curva. Da curva residual, tá. Para a gente ver o que dá. E na aula do Reinaldo, ele vai tocar nesse assunto de novo. Tem a ver com filtragem, passa alta, passa baixa. Eu pensei nesse negócio quando eu estava vendo esse documento aqui. Eu pensei de como que você tira o ruído do sinal, e enfim. Isso. Mas aqui é o contrário, né? A gente quer sacanear, a gente quer pôr o ruído, não tirar. Mas é legal, já que você provavelmente vai trabalhar com isso, né? Então você pensar em como que você tira também. Porque o mundo real não tem jeito, né? Mediu, errou. Eu pensei em ruído em imagem também, né? Trabalhando com imagem, como que é essa questão do ruído na imagem, eu fiquei pensando. Vi até um documento sobre isso. Beleza. Mas valeu. Obrigado. Mas a resposta dessa pergunta, ninguém deu. A resposta da pergunta, ninguém deu. Ninguém deu, eu esperava que esse cara tivesse média nula, era a primeira coisa. Mas não tem, né? Se todo mundo é acima de 0,9, então, obviamente, ele não tem média nula. Mas a distribuição dele deve ser normal, deve ser simétrica e com a carinha de normal. Mas isso a gente vai discutir na próxima e o Reinaldo vai discutir bastante. Tá bom. Valeu, obrigado. De nada. Johan, você conseguiu fazer? Bem, sim, eu consegui, mas eu não compartilhei porque eu trabalho no mesmo Colab da primeira. Tá. Ok. Então, vai lá, mostra a continuação. Compartilhar. Tela. Ainda não chegou. Agora? Sim. Sim? Agora. Bem, com respeito ao problema do dado epsilon e um x, para encontrar os parâmetros de
alfa e beta, ou o beta 0 e o beta 1, para o melhor reta de ajuste dos dados, eu implementei o método dos mínimos quadrados mesmo, mas eu não consegui implementar o método de exaustivo, de búsqueda exaustiva, mas fiquei... Deixa eu te pedir, volta lá nas equações, aí vamos aproveitar e explica para o pessoal como que você construiu o método dos mínimos quadrados. Bem, primeiro, para o método dos mínimos quadrados, eu consigo estabelecer a função R, o erro quadrático para o problema dos dados, com os dados observados e os dados de epsilon e x. E eu planteo uma função de suma dos erros para todos os dados e depois fazer a função linear tem uma particularidade, que é uma função convexa. Então, sempre consegue garantizar a existência de um mínimo. E é também o que consiste o mesmo método do gradiente descendente, que eu também consegui implementar nessa função. Então, planteia um problema de minimização. Consigo buscar o ponto mínimo. Para isso, estabeleço as derivadas com respeito aos parâmetros beta 0 e beta 1. E depois... Deixa eu pedir para você subir um pouquinho, só para eu complementar aqui. A gente está acostumado a usar a expressão y igual a ax mais b, né, da escola, e quando a gente vê uma outra notação, às vezes a gente confunde, né? Mas esse beta 0 e o beta 1 o beta 0 é o b, e o beta 1 é o A, né? É o termo que multiplica o X aqui. Então, quando ele faz essa soma aqui, é soma de y é a observação no ponto I, é a verdade, menos o que foi estimado pelo modelo. Então, o modelo é beta 0 mais beta 1x. Então, como é menos o estimado, ficou menos em tudo. A gente poderia construir essa função erro de várias formas. Diferença absoluta. Qual é o problema da diferença absoluta? Não permite derivada. Qual é o problema da diferença de um menos o outro? É que ela tem valores negativos. Isso. Então, uma hora você pode errar para mais, outra hora errar para menos e compensar. Então, não é uma boa ideia. Agora, tem a diferença absoluta. Se você tomar um módulo, e agora não tem mais esse problema. Qual é o problema de fazer isso com o módulo? Que ele não permite derivada. Qual é a questão? A derivada é a inclinação da reta, né? A função módulo, ela é derivável em todos os pontos menos 1. Porque ali, perto do zero, a derivada muda de sinal, né? Vai crescendo assim, depois ela instantaneamente muda. O problema é que a gente quer minimizar essa função, e a gente quer um erro zero. E aí a função não é derivável exatamente na vizinhança de onde a gente mais quer. É ruim, tá? É ruim matematicamente, porque para mostrar analiticamente que esse problema tem solução, se eu quero minimizar algo, eu tenho que derivar igual a zero. Tá? Então é ruim. Se eu coloco ao quadrado, pronto, agora tem uma maravilha, tem uma função que é sem infinita, né? Ela é contínua e todas as derivadas delas existem e são contínuas. É muito mais fácil do ponto de vista teórico. Do ponto de vista computacional, isso talvez ajude, porque você vai mais rápido, você não está elevado a 1, está elevado a 2, e não vai complicar outras coisas. Então, daí que vem essa ideia de colocar o quadrado. Se você fizer com módulo, vai funcionar, do mesmo jeito. A busca, né? Não o método dos mínimos quadrados, mas um problema de busca vai funcionar também. Bem, então, o que o João fez foi uma derivada em relação a um parâmetro, né? Uma coisa mais complexa, mas, bem, todo mundo fez engenharia ou alguma coisa assim que tem física 1 ou 2, vocês viram. Vai lá, João. Bem, e depois, o que faço para os parâmetros estimativos é utilizar os conceitos da variância mesmo, tá? Para os valores das cross correlation. Bem, e depois eu consegui implementar a função para
para essas equações e fazê-lo para distribuições aleatórias dos números e tentar estabelecer a reta do regressão. Tentei também fazer a ruído como um ruído normal ou um ruído como uma distribuição, mas eu não consegui ter ótimos resultados. Foi mais complicado. Depois consegui estabelecer o ruído para o modelo linear, modelo multiplicativo aditivo, que os colegas mostraram muito bem. E depois o que fiz foi utilizando o método gradiente descendente também para optimização, justamente tendo em conta a convexidade da função linear, estabelecer um método de gradiente descendente que tem a particularidade que é um método iterativo que tem a descender hacia o mínimo da função, que é um mínimo global na reta. E neste algoritmo você tem um critério de parada para o stop, para parar o algoritmo, ou as iterações, e quando ele consiga esse critério, estabelece os parâmetros de beta 0 e beta 1, ou A e B, para o modelo da reta, e também conseguir pues, fazê-lo com ruído e tentar estabelecer a reta, e creio que o método gradiente descendente é muito melhor para a estimação dos parâmetros. É isso, não mais. Ótimo. Bem? Ok. Depois, obrigado, João. eu compartilho a ferramenta do Orange para os colegas. Ah, sim. Depois, vamos acabar essa parte. Aí, quando for... A aula vai até 15h30, é isso. Quando for 15 horas, a gente para. Aí você mostra um pouquinho e a gente ainda fica conversando. Perfeito. Bom, aí eu peço para você me lembrar, se Tá por acaso eu me passar. Obrigado, João. Ok, Giovanni, por favor. Certo. E é isso, tem as meninas, né? Jaque, Aure, e acho que fechamos. Acho que tem todo mundo. Ok. Estão vendo? Sim. Tá. Desculpa, aproveitando que eu vi a figurinha lá, coloca na parte que mostra o vídeo. Vocês entenderam, né? Agora que vocês fizeram um monte de fit linear, qual é a piadinha da figura? Você tem uma regressão numa nuvem de pontos, que seria, né, um modelo de uma regressão linear, e o cara, né, tipo o meu filho, quando está estudando, ele quer desenhar, né, ligar os pontinhos, fazer o que ele quiser ali, não é exatamente seguir a reta. Vai lá. Tá. Começo mostrando a relação linear perfeita, né? Aí eu faço 3 retas diferentes, uma fazendo a variação de B positivo, B negativo, A igual a 0, B igual a 0, e indo assim eu faço direto com 3 retas. E aí eu já pulo para a parte de busca aleatória, que eu fiz de um jeito muito semelhante ao do Papaco. Aqui eu só coloco uma quantidade em que eu vou buscar. Então eu faço 1000 e faço 1000 amostras para poder testar, e depois eu coloco também um chute inicial de A0 e B0, e dentro desse chute inicial eu coloco um intervalo indo de menos 100 a mais 100 dentro desse chute para tentar encontrar. A função é basicamente a mesma coisa, aqui é plotando o gráfico, e aí eu fiz uma animaçãozinha de quando ele vai procurando e vai guardando esse erro, que vai ficando cada vez melhor. Essas barras verticais são as barras de erro, e, bom, ele demora um pouco para poder encontrar realmente um ajuste linear que seja ok, mas dá para ver como que ele vai melhorando e como que o ajuste começa com coeficientes angulares lineares bem alto, até chegar num que tem um erro razoavelmente baixo de 0,15. Eu não lembro quanto que foi o meu A e B gerado. Foi aqui, 0,50, e eu cheguei num 0,56, e um B de 2,33, e eu cheguei num 2,57 usando
esse método. Ele só demora um bocado para rodar, eu não coloquei o tempo aqui de rodar, mas passar por... seria, como aqui está 1000, eu teria que fazer 1000 vezes 1000, 10 a sexta vezes iterações, porque eu vou testando cada variação de A com B para poder encontrar o valor que eu quero. E agora eu já chego... Isso, volta lá, deixa eu comentar. Ficou muito legal a animação, né? Você consegue ver a estabilização do problema. Depois, né, não agora, depois é legal ver como isso acontece no espaço de parâmetros. Como que o sisteminha vai andando no espaço de parâmetros até encontrar uma bacia de atração, ficar girando lá até convergir para o mínimo. Eu acho que seria interessante fazer isso usando o método do gradiente conjugado, que é o mesmo que o Johan mostrou. Eu acho que seria o mais legal de mostrar, porque ele vai realmente convergindo a alguma coisa que seria o melhor valor. Isso. O Johan mostrou o gradiente normal, né? Descendente, não é o conjugado. Tá. Mas a ideia é semelhante. Né? O conjugado é porque você vai aproveitar da interação anterior uma outra direção. Né? No meu mestrado eu usei o conjugado, e foi muito melhor realmente do que o gradiente. Assim. Quando o meu problema era confuso, a minha região de otimização não era bem comportada, tinha muitas microbacias. Aí, agora eu já começo a falar um pouco sobre a parte de ruídos. E, bom, eu gero aqui, primeiramente, um ruído uniforme e aditivo direto dentro da amostra, que fica mais ou menos com essa carinha. E aí eu tive... Como eu queria fazer essa parte do fit, mas sem usar realmente um método de mínimos quadrados, eu fui pensando em outras maneiras para poder fazer isso. E aí a primeira coisa que eu fiz foi pegar cada ponto da curva e transformar, cada par de pontos da curva e transformar em uma reta e ver como é que iria ficando. Na verdade, primeiro eu só fiz cada ponto virando reta mesmo, e aí fica essa animação, e dá para ver que ele andando aqui, em qual ponto está aparecendo, usando sempre o primeiro ponto como referência, até chegar no último, e no último ele até chega num erro baixo comparado a todos os erros, mas ainda assim não é o menor erro de dentro desse possível espaço de parâmetro. Então aí eu fiz realmente... Desculpa, peraí, volta... mas eu queria a primeira. Aqui você faz os segmentos. Vixe, pera, eu acho que não vai dar para voltar para aquilo agora. Não vai dar, né? Não, porque ele começa na animação já fazendo. Mas tem outra aqui. Atualiza o navegador. Serve Isso, pode ser assim. Isso, serve. Então, vamos lá. Por entre dois pontos, dado um ponto, eu consigo passar infinitas retas por ele. Dado um par de pontos, eu consigo passar uma e somente uma. Então, se a gente pega os pares consecutivos de pontos e liga, eu tenho essa estrutura. Então, eu tenho, para cada par, eu tenho um valor de A, de inclinação, né? Pergunta. A inclinação, se eu for somar a inclinação de todo mundo e tirar a média, é a inclinação do mínimos quadrados? Responda rápido. Acho que não. E aí? Quem acha que é? Ninguém acha que vai dar? Faz a pergunta de novo, Léo. Entre o ponto 0 e 1, 0 e 2, 0 e 3... Não, entre pontos consecutivos, né? 0 e 1, 1 e 2, 2 e 3, e você tem esses segmentos de reta. Calcula a inclinação de cada um deles. Depois, tira a média. Será que isso não dá a inclinação do método dos mínimos quadrados? A inclinação que o método dos mínimos quadrados daria? Então, Giovanni acha que não. Pensando no regular, no certinho, no perfeito, ele funciona, né? Porque é sempre a mesma inclinação. Mas aí, adicionando aqui, eu não sei se daria a mesma coisa. Nesse caso aí também acho que não daria não, mas se fosse alguma coisa, talvez, sei lá, um ruído Homem de menor. pouca fé, vocês estão muito céticos. Vamos lá, eu acho que também não dá, mas ia ser muito legal se desse, né? Porque é um instrumento compensatório, uma hora vai, outra hora vem. Mas eu falei de fazer para os consecutivos. Agora vamos mudar a pergunta.
dado esse número total de pontos, se você faz todos os pares possíveis, não só o primeiro com o último, nem só os consecutivos, todos com todos, eu já tenho dúvida da minha resposta. Já fico balançado, mas nunca fiz esse teste. Tá? Inclusive, peço que se alguém tiver aí, né, sem nada para fazer numa sexta-noite, pega um conjunto pequeno de pontos, 4 pontos só, e aí vê todos contra todos. Eu acho que isso vai dar 4 fatorial, ou fatorial sobre 2, alguma coisa assim. E calcula essa média das inclinações. Considerando não só os pares de pontos, tipo 1 e 2, ou 2 e 3, 4, mas todos, tipo 0 e 1, 0 e 4. Ah, tá, entendi. Uhum. Até é legal fazer um plotar. Coloca no plot 4 pontos só, todas as retas possíveis. Tá? Beleza, vai lá, já vai. E aí, continuando, eu tive essa ideia de fazer uma reta do primeiro ponto com todos os outros, e aí eu pensei em estender e fazer de todos os pontos com todos os outros menos um, no caso, menos ele próprio, e ver qual que seria a melhor reta entre essas retas, fazendo agora, sim, uma busca exaustiva entre os pontos em si. E aí ficou mais ou menos assim, em que ele rapidinho ele encontra qual que seria a melhor reta, dando um erro de 13,69. Não tem tanto significado aqui, porque a gente não sabe muito bem as magnitudes das coisas. Mas, olhando assim, a gente consegue ver mais ou menos que a reta, até que ela encaixa bem, e teria que fazer alguma outra métrica para poder ver como é que tá isso. E aí, agora é a mesma coisa, só que eu vou passando para o erro multiplicativo, também com... Acho que aí pode pular, Giovanni. Só tá. ilustração, né? Só fica mais difícil o problema, aparentemente. Sim. E, bom, aqui embaixo é um dos testes que o Léo falou de ver se a média com cada um dos tipos de erro vai ser igual ou parecida, se o multiplicativo é maior, menor, se o aditivo é maior, menor. E aí eu fiz aqui, eu peguei um valor e fiz ele vezes 10 à quinta, então eu fui adicionando, eu fiz 10 à quinta retas, adicionei erros nessa reta 10 a quintas vezes e para poder fazer uma análise bem estatística mesmo, e depois disso eu tirei o valor médio da reta original, no caso da primeira reta sem nenhum ruído, a variância da reta original, e das outras eu fiz tudo com média. E aí no original deu 43,5 de média, 674 de variância. No erro multiplicativo deu bem próximo também, 43,5, mas a variância já foi um pouco maior, de 748. No aditivo, a variância é bem mais alta do que a dos outros, e quando tem os dois também, a variância e a média já muda bastante. E aqui para baixo é uma coisa que eu fiz e nem eu entendi direito, que é do multilinear, mas sei lá, nem eu entendi isso aqui direito, como é que foi feito, eu só meio que peguei de um lugar. E é isso. Legal, parabéns, Giovanni. E aí, sobre essa questão das médias, né? Então, qual é a conclusão? Você somou um ruído. O ruído você colocou usando uma distribuição de números aleatórios, que a gente viu na outra aula. Você usou Gaussiana, provavelmente. Então, a média não variou, né? Variou muito pouco. A prática não variou. Foi uniforme, na verdade. Uniforme, tá. Uniforme de média nula. Isso, sim. Então, uma das coisas que eu queria comentar é que se o erro é simétrico, eu acho bem difícil que a média vai variar, mas a variância provavelmente vai crescer bastante de acordo com o erro. E é bem difícil você saber quando você está fazendo um erro de tipo 10% no multiplicativo e você manter um erro de 10% também no aditivo. E ainda mais se for os dois tipos. Então foi o que eu percebi, assim, fazendo essa tarefa. Acho que agora vale a pena a gente discutir isso. A média, então, não deve ter alteração. A variância... Depende do tipo do ruído que você insere, né? Digamos assim. Se você insere o ruído com a média nula, sim, né? Isso. A definição de ruído mais rigorosa, assim, para a gente usar, tem que ter média nula. A variância tanto faz, mas a média, ruído branco, uma expressão ruim, né? O Reinaldo Rosa vai falar sobre o ruído rosa. Ele conta a história depois.
Se for um ruído branco, a média se mantém, né? A média é nula, então a média antes e depois vai ser da mesma ordem. Agora, a variância vai aumentar, né? Você está incluindo uma coisa aqui, está variando. E eu ia comentar mais sobre isso. Sobre o aditivo e multiplicativo. O que é melhor, então? Me digam, é melhor usar um ruído aditivo ou multiplicativo? Aí vamos de trás para frente. Melhor para quê, cara pálida? Né? A gente vai criar métodos e vai tentar e vai testar esses métodos. Uma boa forma de testar o método é pega um dado, simula um problema muito bem conhecido, aplica ruído e aí você testa o seu método. Tá? Você tem que testar o método, no caso sem ruído, ele tem que funcionar muito bem. Depois, natureza tem ruído. Medir era errar. Então, você coloca uma série com ruído e testa o seu método. Você tem que ter um problema difícil para o seu método ir bem. Né? É melhor você usar ruído aditivo ou multiplicativo? Luan, aproveitar, o Luan já comenta e já responde. Aí, Luan. Na verdade, eu tinha uma dúvida em relação a isso que você estava falando do ruído aditivo e multiplicativo, porque eu percebi que quando eu faço o ruído aditivo e multiplicativo, eu acabo tendo uma variação na média. Eu não sei por que isso acontece, assim. Tá. E talvez a gente pudesse discutir isso aqui. Isso. Então vamos por essa linha, acho que vai ajudar a pensar a pergunta que eu fiz. Quando você tem um ruído aditivo, ele fica bem distribuído ao longo dos valores. Mesmo se o x for pequeno, mesmo se o x for grande, ele está bem ali. Né? Acho que isso vocês perceberam quando vocês plotaram as coisas. Qual é o problema? Então, ele é ótimo. Ele é bem distribuído no domínio do x. Qual é o problema dele? Você não tem muito controle se você tem um y que vale 1 e você usa o ruído aditivo que vai somar mais 1. Vai ficar, então, entre 0 e 2. Se esse cara for 1 milhão, vai ficar entre 1 milhão, não consigo fazer a conta rápida, vou falar 999 e 1001. Não vai mudar nada, né? Tanto que vocês calcularam os erros e comentaram, esse número nem fala muito, porque a gente não sabe a ordem da grandeza do y. Então, o ruído multiplicativo ele é interessante porque ele tem uma ideia de porcentagem. Pode, né, explicitamente colocar uma porcentagem. Eu quero um ruído de 10%. Você vai pegar o original e vai fazer um ruído multiplicativo ali dentro. Né? 1 mais 1 sobre 10 se multiplica uma intensidade que tem média nula. Você controla melhor isso. Qual é o melhor dos mundos, então? Combinar. Combina um aditivo com um multiplicativo, porque aí você tem algo justo em termos de variação de x, e você tem algo mais controlado por causa das probabilidades. Mas quando você mistura, na verdade, ainda nem quando você mistura. Quando você usa o ruído multiplicativo, se você está multiplicando, talvez você perca a linearidade do problema. E aí, Luan, por isso que às vezes você viu que a média fugiu. Tá? Lembra, você tem um problema dito linear, se a soma dos vetores ainda está ali dentro, né? Ainda é um vetor ali dentro, e a multiplicação por um escalar está bem definida. Quando você multiplica por um vetor, aí já fica estranho. Normalmente vai manter, não vai variar muito, Entendi. não. Depois você me mostra os casos que variaram. Tá? Certo. Beleza. Tem Jaque e Aurê, né, Jaque? Pode ser você? Obrigado, Giovanni. Pode. Vou compartilhar aqui. Vocês estão vendo minha tela? Sim. Tá. Bom, aqui no começo, né, também fiz 15 funções para verificar a inclinação e tudo, né? Até aquela função que eu comentei com a Ellen é essa aqui, que vai deixar, digamos assim, o eixo X interceptar o eixo Y, né? Eles se interceptarem no ponto 00, daí dá para ver melhor essa questão da inclinação e tudo, né? Até
fiz um plot aqui com todos eles para poder comparar, né? E daí, assim, a conclusão, né, que a gente já sabia no caso, né, mas é bom ver graficamente, é que o A, ele dá a inclinação da reta, né? Se for positivo, vai ser uma reta crescente, se for negativo, uma reta decrescente, né? E se for zero, vai ser uma constante. E o Y e o B, ele mostra onde a sua reta intercepta o eixo Y, né? Bom, daí depois aqui sobre o problema inverso, né, de dados observados, você encontrar o A e o B, né, na verdade basta 2 pontos para você achar o A e o B, né, eu fiz usando a fórmula do A e B, né, o A, a variação do Y sobre o X, e depois você isolando o B na equação da reta, né, daí eu fiz a função, calculei para 2 exemplos aqui, e daí obtive os valores para A e B, né? E fiz também de uma outra forma, sem ser usando as fórmulas, né? Como tratando isso como um sistema linear, né? Com 2 variáveis que a gente quer encontrar, né? E também obtive, fiz na mão e fiz nas funções e vi que o resultado estava ok, né? Sobre a busca, né? Então, primeiro eu defini a minha função que eu quero chegar, né? Que eu chamei de a minha função, que ela é a real, né? É a correta, 2x mais 4. E depois eu plotei o meu espaço de parâmetros, né? Considerando o domínio de A e o domínio de B, que eu defini previamente também, né? E aqui, não sei se vocês conseguem enxergar, eu tenho um pontinho vermelho aqui, que digamos assim, nesse espaço de parâmetros, cada pontinho é um modelo, né? Um modelo que é um par AB. E esse pontinho vermelho é o meu modelo verdadeiro, digamos assim, é quem eu quero chegar. E daí eu fiz a busca exaustiva, né? Que vai varrer todos esses pontos aqui do meu espaço de parâmetros para encontrar esse pontinho vermelho, e fiz a busca aleatória que vai... Diga. Desculpa te interromper agora, porque eu não quero que você baixe. Ah, tá joia. Quando você acabar de falar, não mexe na tela, mas acaba o que você está falando. Ah, tá joia. Não, era mais isso, né? Que, digamos assim, a busca exaustiva, né? Ao pé da letra, ela vai varrer o seu espaço de parâmetros, né? Para tentar achar ali o melhor modelo, né? Então, ela vai varrer todas essas possibilidades para encontrar esse vermelho. E a busca aleatória, eu fiz conforme você falou no vídeo, né? Que seria você aleatoriamente dar um palpite inicial e depois ir dando outros palpites, e daí verificando, tem um menor erro, então considera esse com menor erro, né? E daí você faz ou até que uma tolerância seja atingida, né? Ou por um número de steps, né? Eu fiz por um número de steps, mas pode comentar. Isso. Aí, esse caso é o sem ruído, né? Isso, por enquanto tudo sem ruído. Uhum. Aí, vamos lá, deixa eu perguntar para vocês, né? Não para a Jaque, que já viu. Quando você observar a superfície dos erros, né? Então, você tem uma representação em 2 dimensões, A e B, e o que você vai plotar ali é um erro. Como que vai ser essa superfície? O que é que vocês acham? A gente sabe que no pontinho vermelho aqui, o erro vai ser 0, com certeza, porque é o modelo real, né? Mas quem está perto, topologicamente, aí vou usar essa palavra bonita, né? Quem está topologicamente perto vai ter um erro menor do que quem está mais longe? Por isso que você pediu para não descer, né? Para mostrar aí, para não dar spoiler. Como é que é? Vai ter um erro menor do que quem? Olha só, o ponto vermelho é para ter erro 0. Né? Isso ok, é o seu controle. À medida que você for afastando do ponto vermelho, você espera que o erro seja diferente de 0, isso com certeza vai ser, né? Mas você espera que ele vá crescendo monotonamente, vai ter hora que decai, qual é a forma, né? Ele decai, ele vai variar uniformemente,
qual vai ser o desenho? Vão ser ondas? Depende do tipo de erro. Por ser uma função excelente, linear... Excelente colocação, depende do tipo de erro. Vamos Por- pensar o erro quadrático. Quadrático. Exponencial. Eu imagino que, tipo, por ser, tipo, perfeitinho, se ela for sem ruído, sem nada, imagino que vai ser, tipo, um cone, sei lá, uma coisa que vai chegando, vai atingir um platô até chegar, mas vai ter o ponto zero, que vai ser o... Um Então, cone regular, Tipo meio isso, regular, né? isso. Infinito. Ele vai subindo, tem um mínimo ali, ele vai no chapéu. Tá. Mas Meio palpite. curvadinho. Esse é um bom palpite. O que é que está por trás desse palpite? Primeiro, que o bico do cone vai estar no zero. Ok? O erro vai ser monótono, é só subir, né? Sim, eu imagino que o platô, no caso, até chegar no, tipo, na base do cone, seria a borda de todo o espaço de Pronto. parâmetros, não sei. Você vai ter um efeito distante, que é um tipo de platô. Excelentes hipóteses. E ele é uniforme para você. Isso. Eu acho que só seria um cone se for o erro absoluto, porque senão o erro ele vai começar, né? Ele vai ter horas que vai ser negativo e positivo a partir de um certo ponto aí do espaço. Ótima observação. O erro não vai ser negativo o erro, né? Pensando no quadrático. No quadrático, eu acho que estaria mais para paraboloide, por causa do jeito por ser quadrático. Eu acho que vai ser como se fosse uma cordilheira aqui. Cordilheira? Uhum. Tá, entendi. Pensando geograficamente, entendi. Ótimas hipóteses, mas acho que vocês estão mais preocupados com a função, que é o erro, do que com a função. Vai lá, Jaque, por favor. Eu fiz plotei várias imagens aqui, né? Essa aqui digamos assim, eu peguei aquele mesmo espaço de parâmetros, né? E coloquei uma coloração em cada modelo, e a coloração representa o erro de acordo com essa escala, né? Indo aqui, no caso, os modelos com menor erro vão estar aqui em azul escuro, né? E os com maior erro vão estar aqui em vermelho, né? E aqui eu fiz como um gráfico de pontos, né? Que no caso é igual àquele outro com a coloração, e aqui eu fiz como curva de nível. Você quer que deixe em qual? Nesse ou no de cima? Mas os dois, digamos assim, mostram a mesma coisa, né? Aquela faixa azul ali, né? Ficando mais escuro aqui próximo do meu modelo, né? Real. Eu gosto do gráfico 2. Esse aí. Esse aqui, né? Deixa eu tirar. Então, vocês veem. Né? Tá. E aí, qual foi a função erro que você usou para esse ponto? Eu usei o erro absoluto. Erro absoluto. Então, está em módulo, né? E está somando. Então, o que vocês conseguem enxergando, olhando aí, dá para lembrar que esse modelo é uma reta, né? Sim. Então, a estrutura da função que está por trás acaba guiando também a forma como o espaço de parâmetros é desenhado. E se você anda nessa direção, você varia muito mais rapidamente o erro do que quando você anda nessa direção. O que é curioso, né? Por que isso acontece? Porque os seus parâmetros têm forças diferentes. Claro que o parâmetro A é muito mais importante ao modelo do que o parâmetro B. Uhum. O modelo é muito mais sensível a A e a B. Nas derivadas que o Johan fez... Porque o A multiplica, né? Isso, quando você deriva em relação a A, ainda sobra o próprio X. É muito forte. Se fosse uma equação de segundo grau, o outro parâmetro, ele também teria um peso, né? Quanto maior for o grau do parâmetro, está vinculado a mais peso ele vai ter, né? Ele vai ter um peso maior. Legal. Então, assim, olhando o espaço de parâmetros, você já consegue até inferir a função. Pelo menos quais parâmetros são mais importantes que os outros. Sim. Dá para ver o degradê certinho aqui das cores, né? Seguindo a escala, digamos assim. Isso. Tá lindo esse gráfico, pessoal. Parabéns. Imprimir, fazer uma camisa. Sobrevivi ao curso de estatística computacional. Vai lá.
E daí a busca exaustiva, então, ela consegue encontrar, né, logicamente, a reta que passa pelos pontos, né? Depois eu fiz um dos desafios lá que era em relação à busca aleatória, né? Daí eu fiz ela com as 3 funções, né, de custo, né? Os 3 tipos de erro aqui, né? O absoluto, o quadrático e a diferença. E no caso, assim, eu mantive o meu step igual a 500, né? Fiz por 500 iterações apenas, né? Que eu não queria pôr muito para não atingir, para ver ali como que ficaria, né? Depois eu vou falar mais um pouco sobre isso, mas aqui vocês vejam que com a diferença eu cheguei, digamos assim, mais longe, eu fiquei mais distante da minha solução verdadeira, né? E com o erro quadrático, eu fiquei bem próximo. Aqui o A era 2 mesmo, ele acertou, e o B era 4, né? Então, eu consegui uma aproximação muito boa, né? Com apenas 500 passos, né? Aqui dá para ver, ó, essa reta em verde, ela é a diferença, né? Então, ela ficou um pouquinho distante aqui, um pouco distante aqui. A em laranja é o erro absoluto, né? Ela já ficou bem mais próxima aqui, e aqui ela já se adequou melhor. E a em marrom é o erro quadrático, que, digamos assim, não cruzou exato, mas ficou bem próximo ali, né? Daí eu também plotei o erro, né? No caso aqui a gente tem esses espaços em brancos justamente porque a busca aleatória não explorou todo o espaço de busca, né? Ela foi ali apenas em alguns lugares, né? Aqui o quadrático, né? Que tem essas bolinhas maiores aqui. Daí eu calculei o tempo, né? A diferença de tempo entre o aleatório e a busca exaustiva aqui, né? Daí, no caso, como a busca aleatória é estocástico, né? Eu vi a distribuição do tempo, rodei 100 vezes a minha busca aleatória e também mudei a semente, né? Cada uma das 100 vezes que eu rodei a busca aleatória, eu mudei a semente, aqui a distribuição do tempo de execução, e aqui eu plotei, digamos assim, os melhores modelos que cada uma das 100 iterações encontraram, né? E daí a gente pode ver aqui que em uma das iterações em uma das execuções com o step igual a 500, que foi o que eu usei, ele encontrou o ótimo aqui, né? Que no caso é o A2 e o B4. E aqui ele variou pouco, né? Porque aqui parece que está tão distante, né? Mas na verdade aqui é 2 e aqui é 2.1 e aqui é 1.9, né? Então está bem próximo ali. E ele conseguiu encontrar aqui. E daí a conclusão é que, né, com a busca exaustiva, sem dúvida você vai encontrar a melhor solução, mas pode ser inviável, né, em tempos de tempo e tudo mais, né? Aqui era um problema pequeno, né, mas normalmente não é assim, e com a busca aleatória não é o ideal, né, mas ela já dá uma ideia que você tem que buscar outros caminhos, né, digamos assim. Daí adicionei o ruído dessa forma aqui, com uma distribuição uniforme, né, variando de -3 a 3. Controlei a intensidade do ruído, gerei os 3 tipos, né? Então, aqui no caso, tem o meu ruído aditivo, que nem você falou, né? Acho que nesse gráfico dá para ver melhor, né? Todos são ruídos aditivos, aqui eu só controlei a intensidade, 5%, 25%, né? E daí ele, digamos assim, né? Eles seguiram ali mais ou menos o comportamento, né, da minha função real, né? Agora, com ruído multiplicativo, eu já, digamos assim, divergi bastante aqui, né? Aqui com 5%, com 25%, mas conforme eu ia aumentando a intensidade, ele já obteve esse comportamento aqui, né? E o aditivo e multiplicativo, ele seguiu esse mesmo comportamento, porque o que tem mais força é a multiplicação, né? A multiplicação, ela dá uma maior força, mas ele conseguiu deixar... não tanto com aquele formato, né? Ele conseguiu fazer uma mistura ali dos dois. E daí eu rodei a busca exaustiva para os dados com ruído, né?
e conseguir encontrar aqui a minha reta, né, o meu melhor modelo, que no caso é o verdadeiro mesmo, porque notem que esses pontos aqui, né, são os pontos que não foram adicionados ruído, né? Então ele conseguiu cruzar aqui certinho. É isso. Muito bom. Valeu, Jaque. Né, tem bastante coisa bom que a gente vai usar na pesquisa da Jaque, essas estruturas. É bom que ela já adiantou aí também. E a Aurê, tem. Por favor, Aurê. Quase foi esquecido. Eu estou aqui procurando, porque o Alex falou que não ia poder vir, mas eu achei aqui o lado dele, depois eu vou mostrar também. O Alex tinha compromisso com São José hoje, mas... Bom, então... O Colab começa aqui falando ilustrando essa variação dos parâmetros, né? A e B. Aqui eu fiz um descritivozinho, né? Variável dependente, independente e tal. O que é o A, que é o slope, o B, que é o ponto de interseção no eixo Y, o nosso coeficiente linear. Aí aqui eu fiz alguns exemplos, mostrando a variação dos parâmetros A e B, né? Aqui o A igual a zero, aí sem inclinação da reta. Aí variando B, só para mostrar que intersectam pontos diferentes do eixo Y, e aí assim por diante, fazendo essas variações e observando como ficariam as retas. Aí sobre o problema inverso, né, a busca pelos parâmetros, dada uma certa função linear. Então, aqui eu fiz a forma analítica, né, que basicamente consiste em achar o parâmetro A através do coeficiente angular da reta, então seria o ΔY sobre o ΔX, o pessoal fez mesmo, e achar o B através da substituição de um ponto, né? Aí eu acho o parâmetro B analiticamente, aqui é só para ilustrar o resultado e a minha reta. Aí a busca exaustiva, eu fiz a busca exaustiva mesmo, não cheguei a fazer um método otimizado. Esse aqui seria o espaço de parâmetros, aqui com o erro médio absoluto. Eu cheguei a fazer também com o erro médio, sem pegar o módulo, e o erro médio quadrático, né? Mas com o erro médio absoluto foi o que deu a melhor visualização desse espaço de parâmetros, né? Que eu consegui ver melhor essa discretização aqui do erro, nesse espaço de parâmetros com essa paleta. Então, aqui eu tenho esse pontinho ilustrando qual que era o meu A e o meu B da função original. E aí a gente consegue ver que o erro realmente ele fica em torno de zero aqui, próximo ao ponto que realmente eram os parâmetros do modelo original. Ficou com uma carinha bem parecida com o plot da Jaque, né? A diferença é só que está invertido, porque eu coloquei o A no eixo Y aqui e o B no eixo X. E isso sobre... tanto faz, acho que nem tem uma notação preferencial. Não tem, né? Aí sobre ruído, bom, eu gerei também com base numa distribuição uniforme de média nula, e aí eu tentei controlar a intensidade, né? Aí para fazer isso, eu fiz de formas diferentes, no aditivo e no multiplicativo. Como eu queria controlar a intensidade, mais ou menos com base na amplitude de cada valor da minha série de valores ali, no caso do aditivo eu peguei para cada valor e peguei um range de acordo com um percentual dele, sabe? Por exemplo, eu queria 10%, então para cada valor eu peguei 10% ali de range e gerei o meu ruído em cima disso, e já o multiplicativo eu peguei em termos percentuais mesmo, por exemplo, eu queria 10%, então eu peguei de menos 0,9 até 1,1 para poder multiplicar isso e gerar a intensidade que eu queria. É um truque, né? Porque mesmo no aditivo você tinha uma ideia de porcentagem, pelo menos exatamente. No caso. Aí dá até para ver que tem uma diferencinha aqui, né? Que no começo os valores são menores, então esse 10% fica mais contido, né?
quase não tem variação, isso vai aumentando conforme o valor de x aumenta também, assim como o valor de y proporcionalmente. E aí esse aqui é o... Então, nesse plot, a gente tem aqui a função original, né? A função linear mesmo. Aí eu ilustrei os pontinhos que eu tinha dentro dessa função original. Aí em laranja eu tenho os pontinhos da função aditiva, né, com o ruído aditivo, e o ruído multiplicativo em verde aqui. Então, vocês veem que não tem tanta diferença, porque eu fiz essa distinção na geração do ruído em cada caso, né. E aqui com intensidade 0.1, aqui eu já coloquei 0.6 para dar um pouco mais de ruído, né, para ilustrar as diferenças. E calculei aqui as médias e as variâncias, né. Deu um pouquinho de diferença, mas é porque também eu tinha uma quantidade pequena de pontos, eu teria que ter pego uma distribuição bem maior para poder, acho que, chegar mais próximo realmente da mesma média, né. E o que mais? E aqui é a mesma coisa da busca exaustiva, mas já no dado com ruído. Eu peguei a última série que eu gerei com ruído ali multiplicativo e rodei a busca exaustiva. A carinha do plot é basicamente a mesma, né? Só que eu calculei aqui o menor erro e aí podem ver que já não está próximo de zero. 3.75 é a melhor solução que ele achou, com os mesmos parâmetros, mas o degradê aqui já está até um pouco diferente da solução com a função linear perfeita, né? Basicamente foi isso. Muito bom. Excelente. Obrigada, Yuri. E, bem, todo mundo apresentou, né? Tá. Eu entrei aqui. Kátia, oi, Kátia. Minha reunião acabou. Que bom. Então mostra aí. Rapidinho. Eu só consegui ver a apresentação de Jaque e Aure. E acho que... Tá. Aí eu fiz aqui aquela parte lá do variando A e B. Aqui é o cálculo dos erros, né? Aí tem a busca exaustiva. Aqui eu fui plotando o tempo, né? Considerando o erro, o erro quadrado e o erro absoluto. Aí esse vermelhinho aqui é o que a gente queria achar. O monitor distorce, né? A gente tem uns efeitos cromoscópicos quando a gente olha. São só retas, né? O tempo inteiro. Isso, retas. Padrões. Aí tem a parte analítica, o ruído. Aqui é um exemplinho só mostrando, adicionando ruído. Aqui é a função que eu... menos 2x mais b, né? Aí tem o exemplo aqui. Aí adicionando o multiplicativo, aqui era o aditivo, certo? E aqui é o multiplicativo. Aí o aditivo multiplicativo. Eu ia comentar, eu gostei da palavra que a Ellen usou, de barulho. É bem isso mesmo, né? Parece até aquela... quando a gente olha o sinal das músicas. Aí aqui... Ixi, o pessoal tá buzinando aqui. Eu tava olhando, não sei se foi de Giovanni, o erro ficou bem... a média ficou bem pequena, né? Mas isso depende da minha... Eu não tô conseguindo... Deixa eu dar um zoom. Média do quê? Como assim? É que você tinha dito para comparar, né, a média com... original. Acho que tem uma coisa errada aqui. Tem coisa errada aí, depois você vê. Tá. Aí o outro foi aquele exemplo lá que eu te expliquei pelo WhatsApp, que era sorteando os aleatoriamente, né, o A e B. Eu não sei se alguém fez, acho que o pessoal fez também, né? Sim.
Então, aí uma dúvida que eu fiquei aqui, que eu te falei que eu ia fazer esse sorteio até N repetições. Mas isso não é muito eficiente, né? Não, não é nada. A gente pode fazer assim. O que eu esperava desse exercício é o exaustivo. Né? Beleza. Sim, Aí sim. tinha aquele extra, que era do aleatório. A ideia do aleatório é você não precisar varrer o espaço inteiro. O que você pode fazer? Escolhe um aleatoriamente e vê qual é o erro. Tá, agora escolho outro. O erro é menor? Então eu esqueço aquele e fico com o novo. Essa é uma forma de fazer. Existe até uns truques que eu posso pegar um cara e não esquecer, encontrar um cara de erro menor, mas ainda assim não trocar. Isso tem a ver com o que a gente mostrou lá na primeira aula, o método de Monte Carlo. Isso dá origem ao método de Monte Carlo para otimização, que é o Simulated Annealing, que é o recozimento simulado. Tem uma ideia de que você vai esfriar um metal, esquentar ou esfriar o metal, e aí ele vai balançar, então você vai aceitar que saia da... Imagina que você tem um espaço que tem muitos mínimos locais. Se você for sempre pegar o cara que é menor, você vai ficar preso naquele mínimo local. Uma hora você tem que aceitar uma solução que seja pior do que a que você tem. Mas você aceita ela para conseguir sair daquela bacia de atração. Então você guarda duas. Você guarda a que tem o menor absoluto, mas a que você vai usar para iteração não é mais a menor, é uma outra. Vários truques de otimização. Essa disciplina ela vem de uma fusão de disciplinas e incluir a otimização. Tá? Por isso que eu falo ainda alguns conceitos de otimização, mas isso não está na ementa mais, é só curiosidade. Certo. É isso. Beleza, valeu. Deixa eu fazer uns comentários aqui. Pode deixar isso. Eu anotei umas coisas para a gente papear, e aí daqui a pouco eu vou passar para o João para mostrar uma ferramenta bem legal aqui para vocês. Mas vamos lá, o que é que eu fui escrevendo aqui? Algumas coisas que eu já falei. Interpolação versus ajuste. Então, quem viu métodos numéricos, vê o problema de interpolação. Então, eu quero um polinômio que passe exatamente em pontos amostrados. O que a gente fez aqui não é interpolação, é um ajuste de curva. Eu quero uma curva que passe na média por aquele conjunto de pontos. Então, deixa eu compartilhar minha tela contigo, com você. Compartilhar. Estão vendo, né? Então? Sim. Sim. Tá. Então, olha essa curva aqui. Você tem pontos amostrados em vermelho. Você tem um modelo verde e um modelo azul. O modelo azul e o modelo verde. Você consegue dizer se um é melhor do que o outro? Depende do que você precisa. Representar os pontos vermelhos. Vermelho é realidade. Eu amostrei esses pontos. Azul e vermelho são modelos que eu criei, né, para estimar o Y Só dado com X. esses pontos, não, né? Teria que ter mais pontos para a gente saber qual o melhor. Em um mundo finito, eu tenho finitos pontos, e aí a pergunta é em relação a esses pontos. Você só tem esses pontos, no caso. Isso, só tenho esses pontos. O que está por trás do meu comentário? Se eu tenho infinitos pontos... Os dois representam... Se eu tenho infinitos pontos, eu estou num espaço de dimensão infinita, que é um espaço de funções. Não pense em funções aqui. Vamos pensar em pontos mesmo. Dimensão finita. Ou os 3, 6, 7. 7 pontinhos vermelhos. Só aí. Se você só tiver esses pontos, os dois vão ter erro zero, né? Isso, exatamente. Então, os dois, eles batem em cima do vermelho. Né? Eles fazem a previsão correta do y de x. Mas eu posso dizer que o verde é melhor do que o azul? Eu acho que não. Não.
Alguém acha que sim? Acho que sim, não? Me parece estar mais... Assim, se você estiver pensando... Bom, desculpa te interromper, mas... Pode falar. Não, pode falar, pode falar. Não, eu ia falar assim que se, digamos assim, o que é melhor, né? O que você considera melhor? Se for melhor o erro, né? Os dois vão ter erro zero. Então, os dois, eles se igualam, né? Assim, agora, se você for pensar em simplicidade, né? Que um é muito mais simples do que o outro, daí sim, né? Então. Perfeito. Então, eu não posso dizer que o verde é melhor do que o azul. Até porque, para dizer se é melhor ou não, eu preciso de uma função objetiva, uma métrica, e nessa métrica os dois são iguais. Mas eu tenho uma informação adicional ao problema que tem a ver com essa suavidade do modelo, com essa simplicidade. E aí, eu não vou dizer que o verde é melhor, mas eu vou dizer que eu usaria o modelo verde e não o modelo azul. O que está por trás disso também? Está indo de regressão e indo para classificação, por exemplo. Né? Vocês veem aí, alguns de vocês vão trabalhar com aprendizado de máquina. Você tem esse problema do overfitting, né? O superajuste. Imagina esse primeiro caso aqui. Você separou por um separador linear. Olha só, linear quer dizer que você chamou A e B. Então, o que vocês fizeram aqui na disciplina serve para vocês resolverem problemas de classificação com separadores lineares. Né? É super simples, mas olha aplicações importantes que podem haver. Né? Então, você tem bolinhas e tracinhos, você quer separar, você tem um espaço aqui de atributos em X, de atributos em Y. Isso a gente usa, por exemplo, acumulado de chuva em 2 horas, acumulado de chuva em 24 horas, para saber se um morro vai desmoronar ou não. Isso é o que a gente usa, tá? É exatamente isso. Calcula essa equação que separa ocorrências, bolinhas, de não ocorrências, x. Mas vamos lá. Então, você tem essa separação aqui em vermelho. Aqui você tem pontos verdes que foram erradamente classificados e pontos e bolinhas, tem x que foram erradamente classificados e bolinhas erradamente classificadas. Uma outra forma de fazer eu não vou usar o separador linear, ele é muito simples. Eu vou usar esse outro separador aqui. Repara que eu ainda estou num plano, eu tenho uma equação para dar esse cara, eu nem preciso de aprendizado de máquina aqui. Né? Eu posso resolver isso usando uma equação. E tem uma separação melhor. Pelo menos todas as bolinhas estão aqui dentro, não tenho nenhuma bolinha fora, e eu tenho 2x aqui dentro, mas ok. Meu dado, né, dado real, tem ruído. Pensando em alerta, é melhor eu dizer que isso aqui vai cair, não cair, do que eu perder um alerta de verdade. Beleza. Agora, olha que loucura essa aqui. Aqui eu não errei nada. Mas não é feio? Aí é feio esteticamente mesmo. Pensa em arte, beleza. Tem hora que vamos aceitar, aceita que dói menos, né? A gente vai errar, tá? Mas eu vou errar tendo um padrão, tendo uma física por trás que eu posso interpretar. Isso aqui eu consigo interpretar. Isso aqui não. Tá? Tem um filme, eu vi essa semana passada, né? Eu gosto de filmes assim. Minha esposa gosta e eu vejo com ela. Orgulho e Preconceito. Não, desculpa. Tem o Orgulho e Preconceito, que também é bom, mas esse é Razão e Sensibilidade. Em inglês soa bem, né? Porque é senso de razão e sensibility. É exatamente o que está acontecendo aqui. Se a gente quiser agir pela razão, eu não quero errar. Eu vou fazer aquela curva maluca. Mas eu tenho que ter sensibilidade também. Tem que ter jogo de cintura. Tenho que saber o que está acontecendo. Né? Então, é melhor aquele modelo, que é mais simples. Ele até erra mais, mas ele gera muito mais generalização. Esse truque a gente chama de regularização. É bem usado em problemas inversos, em otimização. Tá? Então, eu queria só falar que existe isso. O que mais que eu queria falar para vocês? Comparações. Então, se você tem uma busca exaustiva, você pode definir um espaço de parâmetros e você pode calcular a cardinalidade desse espaço.
que é o número de combinações possíveis, o número de pontos desse espaço. Se você está com números reais, claro que você tem que definir uma precisão, senão isso é infinito. Então, você define 2 casas decimais, vou criar quadradinhos e vou ver quantos quadradinhos eu tenho ali dentro. Você tem, quando você gera uma busca aleatória, a graça é, eu não vou varrer todo mundo, mas só alguns. Eu espero que o número de combinações testadas seja muito menor do que o da busca exaustiva. E ainda assim eu vou ter um bom resultado. Então pode valer a pena. Mas vamos pensar em termos de garantias. Se eu uso a busca exaustiva, eu garanto o resultado ótimo. Se eu uso a busca aleatória, eu não garanto o resultado ótimo. Isso é importante. Né? Auditorias, né? Imagina assim, não é só dar um resultado. Tá, e ali, você prova que isso é ótimo? Com a busca aleatória, não. Eu consigo, em alguns casos, provar uma convergência a tempo infinito. Soa bem estranho, né? Mas a tempo finito, eu não provo. Não tenho como garantir que isso seja ótimo. Eu garanto que quebra um bom galho. Então, às vezes, eu tenho que abandonar a razão e ficar com a sensibilidade. Eu não vou garantir, mas eu vou ter um resultado bem bom, a um custo razoável. De repente, cada experimento eu tenho que montar uma bancada de laboratório e gastar dinheiro público para fazer. Não sei se vale a pena. Tudo isso tem que ser levado em consideração. Comentários, dúvidas? Deixar vocês falarem um pouquinho agora. Fica interrompendo você estudar. Tranquilo? Ó, mais um bloco de exercícios que vocês precisaram usar muitas coisas fora da disciplina, né? Espaço de parâmetros, visualização. Acho que todos foram bem e conseguiram explorar coisas visualmente bonitas também, né? Que também faz parte da vida científica. E aí, falando em ferramentas, vou pedir para o João apresentar para vocês uma ferramenta que ele me mostrou esses dias. Eu já tinha ouvido falar, mas eu nunca tinha visto, né? Nunca tinha metido a mão. Achei muito bom e acho que pode interessar a outros de vocês. Tem a ver com a disciplina, então pedi para ele mostrar para vocês. Bem, vou compartilhar minha tela. Estão vendo agora? Sim. Sim? Bem. Como o professor falou, uma ferramenta o que eu achei bem útil para o análise de dados foi o Orange. Orange é uma ferramenta do paquete de Python Anaconda, e bem como o paquete Anaconda, e é bem utilizada para o processamento de dados e para a implementação de modelos de data science e data mining. E é bem simples e útil para fazer análises rápidos. Então, tem distintos módulos, como tem aqui módulos para os dados, ou diferentes bases de dados, a visualização dos dados em tabelas ou em diferentes formatos. Tem módulos para visualização também, diferentes tipos de gráficos que hemos visto aqui na disciplina, o boxplot, distribuição, scatterplot, e outros que são bem úteis para a visualização de dados. Tem como implementar distintos modelos de uma forma bem rápida. Você tem módulo deste com seus dados pré-processados, e tem como implementar modelos, por exemplo, como que vimos recentemente da linear regression, ou métodos modelos como os árboles de decisão ou máquinas de suporte vectorial também. E tem outros tipos de algoritmos para evaluar a implementação de métricas para avaliação dos modelos, e também outros algoritmos como para clusterização e PCA, K-means
também que são úteis para o análise dos dados. Neste exemplo, tem que ver com os dados do meu trabalho do doutorado, e especificamente são os dados do nível. Eu tenho os dados de estações do nível, de 18 estações. Tem o arquivo das estações, diferentes estações, com os diferentes valores por 5 anos dos dados, 6 anos, perdão. E depois posso visualizar algumas estatísticas desses dados por estação. Cada estação tem para mostrar a distribuição, o centro, a dispersão, a média, o máximo dado, o mínimo dado. E depois se tem problemas de outliers ou dados faltantes, também pode implementar módulos de imputação de dados para o gerado dos dados. E para a implementação dos modelos, como neste caso eu queria fazer uma comparação, eu estou rodando um modelo de predição de nível mesmo, uma rede neural no Python, e a ideia era comparar o modelo... Sim? Deixa eu só comentar um pouco, para quem não conhece do teu trabalho, a previsão de nível de rio. Então, a gente sabe o quanto chove, sabe o nível do rio em alguns pontos, você quer prever o nível do rio em um outro ponto. Então, tem a ver com alerta de inundações e tal. Tá, bem, isso, com respeito a uma bacia hidrográfica ao nível dos rios. E, nesse caso, eu queria comparar os dados, as métricas de avaliação da rede neurais com outros modelos de base linear, como o Random Forest, o Linear Regression e o Support Vector Machine. Neste caso, eu implementei nos 3 modelinhos com uma forma bem sencilla. Você toma o bloco ou põe na pasta branca aqui, na janela branca, e depois pode conectar dependendo o que você necessite fazer. Neste caso, incorporei os dados de treinamento, os dados de validação para o modelo, e tem um módulo de score dos modelos, onde tem as diferentes métricas de avaliação, RMSE, R quadrado, MSE, para o modelo, neste caso, para o Random Forest, para a Linear Regression e para o Support Vector Machine. E depois tem como as predições, tem como comparar os diferentes resultados. Por exemplo, comparar, neste caso, objetivo, os dados de validação são a estação mais baixa do rio, esta é a estação do Mercedes, da bacia do Rio Negro, e tem a comparação com os diferentes modelos. Temos comparação com o modelo Mercedes, os dados observados com respeito aos dados preditos, com um Random Forest, como uma Linear Regression e como uma Support Vector Machine, né? E se isso tem como visualizar também de forma muito rápida os box plots para estação por estação, para os valores das predições dos modelos também. É bem intuitivo e bem útil para fazer análises rápidos dos dados e antes de fazer programação e entrar mais em detalhes, testar qual é o melhor modelo e depois extrair o código aqui do Python e levar para o Google Colab ou para o ambiente do Python de sua preferência. E isso, mais tem as correlações também, diferentes correlações para a correlação de Pearson, Spearman, para todas as possíveis combinações dos dados de entrada, neste caso nas diferentes estações, e mostra uma certa correspondência ou uma boa correlação entre estações cercanas, mesmo, as estações cercanas do rio. E é isso, no mais. Se tem alguma dúvida, podem escrever-me e eu posso mostrar mais detalhes nesta ferramenta que achei bastante útil para os análises de dados. Bem? Legal, obrigado, Johan. Então, fica aí mais uma opção para vocês, né? Vocês estão vendo coisas aqui na disciplina com bastante mão na massa, quase nada de teoria, mas quando vocês precisarem de algo mais teórico, vocês têm os orientadores, né? Recorram a eles.
na hora de escrever os trabalhos. E tem essas ferramentas que poupam muito tempo. Né? Mestrado, doutorado, às vezes é bem rápido, para quem tem bolsa ainda mais rápido. Então, é bom usar essas ferramentas. E... Professor? Oi. Deixa eu só aproveitar aqui antes de você terminar a aula. Eu fiz um GitHub para a gente compartilhar os códigos. Então, caso vocês queiram, eu posso compartilhar minha tela rapidinho, professor? Sim, por favor. Excelente. Deixa eu tirar vocês aqui. Então, eu criei um Git, aí caso vocês queiram postar aqui, eu preciso adicionar vocês. Então, vocês me enviem o e-mail de vocês que vocês estão cadastrados, e aí aqui tem duas pastas para o hands-on. Alguns colegas já colocaram alguns códigos aqui, aí tem esse hands-on 2. Aí, para quem eu já adicionei como colaborador, vocês fazem da seguinte forma, eu gravei até um videozinho, coloquei lá no grupo da gente, ó, que é o seguinte, vocês vêm em arquivo, salvaram uma cópia no GitHub, e aí vocês vão escolher o repositório. Nesse caso aqui, uma vez que eu compartilho com vocês por e-mail, aparece para vocês esse repositório aqui, tá? Que são os repositórios que eu tenho. Não sei se vocês conseguem ver. Tá para ver? Tá. Ótimo. E aí, o que vocês precisam fazer é colocar esse hands-on _02 barra antes do caminho, certo? Para que ele vá para a pasta, senão ele vai para qualquer lugar no repositório, pasta inicial. Aí vocês dão um OK e ele vai salvar lá. Então, uma forma que a gente tem de compartilhar. Caso vocês queiram ver o código que eu fiz, já está aqui no GitHub, então vocês podem ficar à vontade para ver como foi que eu plotei os gráficos. E eu até gerei, eu acabei que nem mostrei, mas eu gerei um ruído com ruído colorido também, que o Reinaldo vai falar mais tarde, depois que o professor falou, né? Que é um ruído que varia com o espaço da frequência. Então, eu usei uma biblioteca do Python, que a gente trabalha com isso, né? Eu sou aluno do Reinaldo. E aí os ruídos mudam muito com a variação do espaço da frequência, é bem interessante. Aí depois, caso vocês queiram dar uma olhada como foi que eu fiz isso aqui, o código já está aqui. Aí o pessoal que plotou os gráficos super bonitos aí, por favor, se quiser, puder compartilhar, seria muito legal, porque os trabalhos de vocês estão muito legais, muito bons mesmo. É isso. Nossa, muito bom. Obrigado aí, Luan, pelo, você dedicou o seu tempo a fazer isso com o coletivo. Muito bom. Incentivo vocês a colaborarem mesmo, ainda mais com a distância. Na época das aulas presenciais, era muito bom poder conversar com o outro, você estar junto, né? Mostrar o que estaria acontecendo. O Rafael, na quinta-feira, vai dar o seminário inaugural da CAP, vai falar sobre algumas coisas, e deve falar sobre o WorkCap, que é o workshop do curso de computação aplicada. É super legal, incentivo todos a participarem. E eu estou pensando em submeter um trabalho para o WorkCap para apresentar sobre a disciplina, sobre os códigos que vocês fizeram. Né? Dar exemplos de coisas legais que foram feitas na disciplina. Então, posso usar exatamente esse Git para explorar o Git lá no trabalho. Né? Aí todos vocês são coautores. Né? Não é um trabalho que vai para um artigo de nada, é um trabalho para a CAP. Né? Então, vai ser muito bom ter todos que tiverem interesse. A gente pode conversar isso depois de fechar a disciplina. Isso não vai influenciar de forma boa na nota, né? Faz quem quer, tranquilo. E é isso. A próxima aula, vou tentar resolver isso hoje, se der, mas até amanhã eu consigo colocar o vídeo de hoje, a aula sobre provocações em testes de hipótese, que é o último bloco de conteúdo da gente. Então, na semana que vem, eu peço que a aula seja novamente às 13h30, para dar tempo da gente conversar melhor. E depois dessa aula, a gente vai ter visto todo o conteúdo, e aí o que eu vou conversar com vocês é no sentido de vocês usarem o que viram na disciplina em algo útil ao trabalho de vocês. Tá? Não é um trabalho final de disciplina, isso não vai valer nota, não precisa nem entregar no prazo, só coisas que você pode usar para aplicar os conceitos em algo prático. Não só em gerar dado aleatório de x e y. Então,
tentar aplicar essas coisas, vocês mostram os resultados, aí é bom que um pode dar pitaco, palpite do trabalho do outro, né? E aí depois vocês podem mostrar, conversar com o Valdivino, com o Rinaldo também. Então, uma estrutura legal, né? Beleza? Então, tá bom. Ó, vamos fechar por hoje. Deixa eu fechar agora.